Eu mesmo. Meus amados, eu não iria nem. Fala, filho. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia engangar, eu ia dizer, por exemplo, se eu fosse entrar agora para vereador aqui, o prefeito, Mas tu não vai e entrar para vereador nem viesse, não, eu vou prefeito. te dar um exemplo, e viesse um Ian Neves da vida, ou um cara de menor porte, tipo, achar. Eu ia me sentir mal pra caralho se eu falasse pro cara que eu nunca te falar, por quê? Porque eu ia saber que, porra, o cara ia brigar com o pai pra ser daquele jeito, cara, porque. Entende? Eu ia me sentir mal pra caralho. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu não vou cortar a gravação. É meu filho dando a opinião dele sobre determinadas reações, como a gente se sente com as reações e tentar avaliar por que, que alguém de repente fez alguma coisa, né? Eu sempre faço isso antes de ter as minhas reações, mas ninguém é passível de não ser, né, vítimas de equívocos e de erros, não é verdade? Como todo mundo sabe que eu sempre prezo aqui pelo bom caratismo, pela honestidade intelectual e pela verdade neste canal, eu seria um hipócrita se eu não viesse aqui agora, neste vídeo, ler o pedido de desculpas público, como está no e-mail, que é público. Assim eu entendo que eu possa publicá-lo, até porque é uma forma de direito de resposta a alguém que eu me desentendi ontem em live. Então, eu quero ler esse pedido de desculpas e, com todo respeito, eu quero fazer as minhas considerações finais, tá? Então, eu vou começar o pedido de desculpas do pastor Eric Reis Azevedo. Prezado Rangel, tá assim, pedido de desculpas público, né? Prezado Rangel, cumprimentos. Gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiramente, externar de maneira pública meu pedido formal de desculpas, caso lhe tenha passado a ideia de desrespeito à nobre instituição que são nossas Forças Armadas e ao esforço que ela vem fazendo em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Externar meu pedido formal de desculpas à sua pessoa, caso lhe tenha causado algum sentimento de repúdio. Como eu disse, fomos bombardeados por, abre aspas, informações, fecha aspas, inclusive de membros das próprias Forças Armadas com críticas ácidas ao socorro às vítimas, o que recentemente foi manchete na Globo. No Globo, na CNN, a respeito do rompimento de um dique na região de Canoas e Porto Alegre. Felizmente, esses militares estão afastados. Eu tenho a formação de esquerda, sou sindicalista, não votei em Jair Messias Bolsonaro, o considero o pior presidente que já passou por este país, conseguindo a façanha de ser pior do que o Collor, na minha opinião. Além, é claro, que o governo dele caminhou para o total caos econômico e social do nosso país. Além de deixar de dar destaque ao discurso, além de dar destaque ao discurso homofóbico e contra outras minorias, abandono da arte e cultura, a beligerância e a belicosidade fortuita, enfim. Acredito que Deus agiu de forma certa na hora certa, fazendo que o ex-presidente sancionasse a Lei de Segurança Nacional, Lei número 14.197, de 1º de setembro de 2021, que criminalizou praticamente tudo que os seus apoiadores fizeram em 8 de janeiro de 2023, enquanto ele estava fugindo do Brasil. E, debaixo desta nova Lei de Segurança Nacional, o Exército agiu dentro do seu papel e não embarcou em um golpe que nos levaria a um retrocesso de 60 anos. Com relação ao apoio de segmentos de certas denominações evangélicas ao governo do ex-presidente, infelizmente, isso foi uma realidade e, como a maioria da massa deste setor tem uma confiança quase que praticamente cega aos seus representantes, assim se deu. Mas, felizmente, um setor que deste mesmo segmento não fez. E diga-se de passagem, esses representantes desta. Desculpa, gente, que eu me perdi aqui um pouquinho. E diga-se de passagem, esses representantes destes segmentos do meio evangélico que apoiaram o ex-presidente o fizeram travestido do discurso de proteção à família, bons costumes, mas na realidade estavam enrolados até o fio do cabelo da alma com o toma lá e da cá daquele governo.
Espero ter sanado qualquer dúvida. Lhe peço desculpas novamente. Continuo à disposição para ajudar no seu canal e no caso do Paulinho, no que for necessário. Lhe desejo sucesso nos seus projetos e aguardo com ansiedade seu novo filme para prestigiar. Que Deus lhe abençoe sempre. Atenciosamente, Eric Reis Azevedo. Pedido de desculpas público recebido, Pastor Eric Reis Azevedo, e pedidos de desculpas aceito. Pastor, eu posso ser qualquer coisa, pastor. Eu posso ser rotulado de qualquer coisa, mas tudo que eu não sou é desonesto, incoerente e intolerante. Já fui. Eu já fui. Não desonesto, mas incoerente e intolerante. Por ser tomado por um discurso de ódio, por ser tomado por um pânico moral, por ter um filho pequeno na época e muitas informações, como o senhor acabou de colocar no e-mail, que chegavam para a gente. Mas eu não posso ser um diretor de cinema, desenvolver o meu trabalho, ter um olhar crítico e querer acordar a consciência do meu irmão através da arte, se eu não tirar as traves dos meus olhos, se eu não me tornar mais observador, mais interpretativo em relação às coisas. Às vezes, acontece. Por isso a gente tem que checar. Entende, pastor? Com todo respeito, tá? Não estou tripudiando em cima do seu pedido de desculpas de forma alguma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu quero elogiar aqui a sua hombridade e humildade, dignidade e coragem em me mandar esse e-mail, depois do que aconteceu ontem. Mesmo que um dia eu não me torne seu amigo, eu tenho a obrigação de lhe respeitar depois deste pedido de desculpas em relação a este assunto, que se qualquer pessoa, algum momento, vier se manifestar contra a sua pessoa, eu serei obrigado, mesmo que eu venha não gostar do Senhor, a dizer sobre a sua humildade, hombridade, honestidade e coragem no que o Senhor me escreveu. Lamento o ocorrido. Acho que nós podemos virar essa página e seguirmos adiante. Se os nossos caminhos irão se cruzar novamente ou não, isso é uma coisa que só o arquiteto do universo para decidir. E aqui o Senhor não tem um antagonista e muito menos um inimigo. Aqui o Senhor tem, para o que for necessário, em prol do que é certo, para o que for necessário, em prol do que for verdadeiro, mesmo que filosoficamente não seja de minha afinidade, o Senhor tem um aliado. Espero que agora tenha ficado esclarecido, porque realmente, pastor, eu fiquei muito magoado. E não foi o senhor que mutou o meu microfone na live. Quem botou meu microfone mudo foi o pastor Dantas Edson Ancião. Foi ele, não foi o senhor. O senhor diretamente na live que eu estava, não me faltou respeito. Eu me senti desrespeitado, sim. Ontem, no chat, eu respondendo e o senhor entrando no chat. Porque nós tivemos tempos de sobra para que o senhor me procurasse e conversasse comigo. Entendo que de repente não tenha sido possível. O senhor deve ter as suas atividades, como eu também tenho as minhas. Eu tento me dedicar aqui ao YouTube por uma questão de reciprocidade ao carinho que eu recebo. Porque eu tenho outras atividades. Eu tenho que correr,
Eu não sou nem hoje esquerdista e nem direitista. Eu sou hoje em dia um social-democrata, em prol do progresso desse país. E eu não estou aqui para fazer juízos de valor, direcionamento sexual, viés religioso, de ninguém, até porque existe um Deus, e quem tem que julgar é Ele. Cada vez que a gente aponta um dedo, no mínimo 4 voltam para a gente. Então, admiro todas as suas palavras e confesso que e espero ter passado isso na minha leitura para quem está assistindo. Confesso que enxergo verdades nela. Melhor, deixa eu botar no singular. Confesso que enxergo verdade no seu pedido de desculpas público. Isso é uma demonstração que pouquíssimas pessoas fariam, e eu me considero uma delas. Então, só no ponto do senhor ter feito isso, eu já tenho que, de certa forma, encontrar, pelo menos, algum grau de afinidade entre nós dois. O senhor tem, a partir de hoje, não que não tivesse antes, tá? O senhor tinha o meu respeito. Mas, além do meu respeito, por todo o ocorrido, não pelo que o senhor me disse em si, mas pela atitude do pastor Dantas Edson Mancião, que deveria ele também se desculpar por ter desligado o meu microfone. O senhor não desligou meu microfone. Eu me aborreci contigo, foi no chat de ontem, tá? Deixar isso bem claro. Na live o senhor foi cortês, apesar da desinformação estar sendo passada. E essa desinformação, pastor, acontece exatamente pela demonização do que não poderia ser demonizado nesse país, que se trata do ensino, as escolas são demonizadas, a imprensa, no geral, no todo, é demonizada, os artistas, classe intelectual na qual, humildemente, eu faço parte, é demonizada, o judiciário é demonizado, e nós sabemos, pastor, que a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo. A partir do momento que o que é de César, no mundo material, que regra, que tem que gerir a base de tudo, começa a cair num verdadeiro caos, em adoração a um bezerro de ouro, que nem de ouro é, né? Até o meu cachorro concordou, né? Nem de ouro é, e um bezerro seria muito mais útil do que este ser que ocupou a cadeira da nossa presidência por 4 anos, através do ódio. Se nós fôssemos fazer uma analogia à mitologia grega, ele seria Hades, se alimenta do medo, do ódio, da escuridão humana. E se nós fôssemos tentar fazer um paralelo, seria algo o que os cristãos acreditam ser o diabo. E algumas denominações, pastor, não fizeram parte, não, ainda estão fazendo. Ainda estão fazendo. E isso eu vou combater. Sempre com a honestidade de não utilizar da vala comum. Até porque em todos os lugares existem pessoas boas. Em todos os lugares existem pessoas honestas. Como disse um promotor do Ministério Público do Estado de Goiás, nem todo bolsonarista é canalha, mas todo canalha é bolsonarista. Então, pastor, muito obrigado pelo seu e-mail. De coração, aceito o seu pedido de desculpas. A única coisa que me resta lamentar é que o senhor, como pastor, como sacerdote de uma religião, não tenha se aprofundado mais em alguns relatos e algumas notícias que chegam via internet. Da mesma forma que o senhor se aprofunda nas escrituras, o senhor também tem que se aprofundar nas informações atuais. Nós vivemos um momento muito sombrio,
nós vivemos um momento muito obscuro e eu considero particularmente como um observador da humanidade que sou e profissional dentro da área que eu atuo, dentro da comunicação, dentro da humanidade, nós vivemos o pior momento que a humanidade já teve até hoje. Nós estamos ameaçados pela tecnologia que nós mesmos criamos. Nós estamos ameaçados pelo ódio que nós alimentamos e geramos dinheiro com isso para os donos das Big Techs. Nós estamos ameaçados pela própria inteligência artificial, que pode tirar a comida da boca de muitas pessoas. Eu só peço uma coisa, pastor: esclareça algum de seus seguidores, porque alguns vieram me dizer que eu estou preocupado com o meu filme, ao invés de estar preocupado com os irmãos do Rio Grande do Sul. Pastor, o meu filme, mesmo sendo feito em outro estado, por uma questão de necessidade, ele é um filme do Rio Grande do Sul, para sustentar profissionais do Rio Grande do Sul, para trazer dinheiro para dentro do Rio Grande do Sul, para botar comida na mesa dos profissionais que estão envolvidos no filme do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, pastor, a gente tem que dar o peixe, mas também tem que ensinar a pescar. E eu estou fazendo a minha parte abaixo de trancos e barrancos, com dificuldades materiais pesadas, sem baixar minha cabeça e trabalhando. Porque todo mundo gosta de dizer que está do lado de um cineasta. Todo mundo, pastor, gosta de falar que conhece um cineasta. Todo mundo diz, né, e apresenta isso como um brasão, né, de status, de qualidade, de credibilidade. Mas ninguém, pastor, pergunta se esse cineasta está com seu teto garantido, está com o sustento do seu filho garantido, está conseguindo trabalhar. Você entende? Está conseguindo fazer alguma coisa. E quando esse cineasta dá a cara a tapa, mostra a humildade de fazer um pedido público na internet de apoio a um trabalho, o que acontece é o ataque e xingamento de pessoas que foram criadas exatamente por causa dessa ideologia. Deste ser podre, imundo, deste animal que anda sobre duas patas e que, infelizmente, consegue falar igual a um ser humano, sendo que fala como o pior dos seres humanos. E que chegou a ocupar a cadeira da presidência da República. E nós só fugimos de um golpe, pastor, em 8 de janeiro, por um único motivo, porque o atual presidente não quis chamar a GLO, porque já estava tudo armado. E a tentativa de golpe, pastor, se o senhor se informar em notícias com analistas, ela ainda está em curso. A cada dia que nós amanhecemos no Brasil, está tendo uma tentativa de golpe. É muito complicado. Então, qualquer discurso, pastor, que atente contra as nossas instituições, não somente as Forças Armadas, que atente contra o nosso Ministério Público, que atente contra o nosso Judiciário, por mais que o Ministério Público e o Judiciário tenha falhas, mas qualquer discurso nesse momento, pastor, alimenta toda uma rede de ódio, de um plano maligno que está em andamento todos os dias. Você está entendendo? É muito complicado. Não é que a gente tenha que passar pano, não é que a gente tenha que tomar cuidado, não. A gente tem que ter responsabilidade e saber que qualquer coisa que a gente venha falar, o senhor mais do que eu, porque o senhor é um líder religioso. Eu sou apenas um comunicador, eu sou apenas um operário da cultura. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso dá um viés de credibilidade a um monte de coisa que tem método, é muito bem pensado. Jair Messias Bolsonaro é o pior animal de duas patas que já caminhou na face da terra. Mas as pessoas que estão por detrás dele têm inteligência para fazer todo este método de um movimento que não está acontecendo somente no Brasil, é no mundo inteiro. Haja vista aqui do lado, na Argentina.
e haja visto o perigo de um homem que paga prostitutas com dinheiro de campanha, dinheiro público, é casado e mesmo assim esses conservadores em prol da família querem ele de volta. Pastor, o vídeo já ficou longo demais. Ele poderia durar mais 2 horas, até por uma questão de um bate-papo, tá? Mas não é o caso. O importante foi a sua coragem, hombridade e humildade. E eu seria um ser completamente sem um mínimo de bom caratismo se eu não reconhecesse isso e não aceitasse o seu pedido de desculpas. Porque fiquei indignado, sim, não somente pelo que foi dito das Forças Armadas no momento que a gente está vivendo, mas fiquei mais indignado pela atitude covarde que o Dantas Edson, ancião, teve na live de mutar o meu microfone. Eu sou profissional, pastor. Eu sei que o meu microfone é mutado propositalmente. Não foi o senhor. Muito pelo contrário. O senhor está sendo muito homem. E eu respeito isso. Meus amados, eu tinha que tornar isso público, até porque se a gente se desentendeu publicamente, nós temos que também nos entender publicamente. Os vídeos anteriores não serão retirados, porque senão não vai fazer o mínimo sentido isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Tá na sequência. Então, sem fake news, assistam todos os vídeos para entenderem o decorrer disso. E espero que o doutor Dantas Edson, o pastor, não tenha retirado a live que ele me mutou do ar. Até porque eu já tenho ela baixada. Forte abraço a todos. Bela, tchau.